com os propósitos dele, mas é ele que determina, não nós. É a palavra dele que determina, não a nossa palavra. Está aqui, ó, é muito claro. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Então, se ele te enviou, você vai prosperar. Vai dar certo. Vai acontecer. Só que você precisa saber mesmo se é ele que está te enviando. Se não são as suas vontades, se não são... poxa, Deus está no negócio, mas espera aí, será que está mesmo? Será que foi a palavra dele mesmo que direcionou você a fazer isso? Tem muitas coisas que a conta não vai fechar nunca. Tem muitas coisas que a gente já sabe que não é Deus. A gente já sabe que não é a vontade dele. Só que a gente fala, poxa, a gente se engana. Não, com certeza Deus está no negócio. Você sabe quando ele está e quando ele não está. Nós sabemos. Só que, é aquilo que eu falei no início. Muitas das vezes a gente foge. A gente tem a preguiça de abrir o manual e ler o manual. De buscar a palavra de Deus. De ajoelhar e falar, Pai, não estou sentindo aquele frio, aquele negócio na barriga. Eu vim para cá hoje, entrei no carro, a barriga já começou a dar aquela... Meu Deus do céu! Poxa, Senhor, não era mais, né? Pô, precisa mais disso? Não, mas é isso. A gente sabe a grandeza que é isso daqui. A gente sabe que quando você abre a sua boca para falar da palavra de Deus, o primeiro que se levanta é o inimigo. E ele quer fazer de tudo para nos envergonhar, de tudo para nos entristecer, mas a gente sabe que ele não vai conseguir. Então a gente tem que fazer o quê? Senhor, o frio na barriga, quando não tiver, aí que é o problema, aí que é o perigo. Né? Quando a gente, Deus, precisa ser tranquilo, não preciso de nada, tá tudo certo, não tô nem aí, eu vou lá e eu faço e eu aconteço. Não, aí acabou tudo. Com certeza Deus não está. E o frio na barriga, quando eu entrei no carro ali, me deu aquele gelinho, eu falei, Senhor, já entendi. Então, quando a gente se levanta para falar da palavra de Deus, a gente sabe da responsabilidade que é, do que nós vamos falar, porque é diferente, não por nada, mas não é uma conversa, eu e o Cláudio, você está falando para uma igreja, você está falando para uma galera, igual a gente quando está falando para os jovens, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, por isso que se a gente estiver dentro da palavra de Deus, a gente sair do eu vou falar. Não, quem vai falar é a palavra de Deus. Então, quando a gente deixa para o manual ser a nossa base aqui, tudo vai acontecer de forma tranquila, todo mundo entende e se colocar em prática é o que o meu sócio disse. Falou, tudo o que aconteceu no curso eu sei, só que a gente não faz. Então a gente precisa o quê? Fazer, criar hábitos. E a palavra tem um propósito. Deus não fala por falar. Toda a palavra liberada por Ele tem uma missão. E a gente sabe que a palavra dele, ela não volta vazia nunca. A palavra do Senhor, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é linda. Aleluia. Ela não tem dúvidas. A palavra de Deus, ela é clara, ela é direta. Então, é só a gente querer. Se a gente realmente abrir os nossos ouvidos e falar, eu quero ouvir, eu vou ouvir, você vai entender e você vai fazer. Você vai seguir e andar pelo caminho que você precisa andar. Não pelos atalhos que a gente está acostumado. Não, vou dar o jeitinho aqui. Como eu acabei de dizer. Não vá pelos atalhos. Esqueça os atalhos. Vá pela palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Faça o que está na palavra de Deus. Mas poxa, não tem como. Faça os 90%. Faça os 80%, faça os 70%, até você chegar no 100%. É impossível. Nada é impossível, desde que a gente queira. Nós somos seres humanos, somos falhos,
somos pecadores, mas a graça, ela está aí. Mas nós sabemos que a graça não é uma bagunça, né? Como a gente tem visto, a graça ela não é uma bagunça. Então siga a palavra de Deus, busque, que com certeza tudo aquilo que saiu da palavra do Senhor, todas as promessas que foram faladas para você, para sua família, elas irão se cumprir. Só que a gente precisa estar alinhado aos propósitos de Deus também. Ah, eu estou aí, tenho promessas, tudo marcado lá, todas. Mas e aí, você está andando nos caminhos do Senhor? Você está fazendo tudo conforme a palavra do Senhor manda? Então, nós temos o livre... A gente tem que sempre lembrar do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele deixa você fazer tudo o que você quer. Porém, nem tudo que você quer fazer agrada ao Senhor. Então, a partir do momento que você está desagradando a Ele, que você não está seguindo o manual que Ele deixou para nós, que é a palavra do Senhor, eu já não sei se os propósitos eles já começam a se desalinhar. Então, as engrenagens já não andam de forma correta, já não andam da forma que devem andar, né? Mas vamos lá. Abra sua Bíblia em Jeremias 1:12. Jeremias 1:12. Diz assim a palavra do Senhor em Jeremias 1:12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Aqui mais uma vez a gente fala aí sobre ele cumprir a palavra dele. A palavra dele, ela é sem curva. A palavra do Senhor, ela não faz curva, ela é reta, ela é direta. Então aqui em Jeremias 1:12, a gente escuta aí mais uma vez o Senhor falando: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então, se ele prometeu, com certeza ele vai cumprir. Mas isso é no tempo dele, não é no tempo nosso. E nós vivemos aí num período, né? Isso é o mundo, não é só nós, não é só aqui no Brasil, é o mundo. A gente quer tudo de bate-pronto, a gente não tem paciência para esperar nada. Então a gente quer tudo ali, eu quero agora, eu quero para ontem, eu quero para hoje. E as coisas não são assim. As coisas não funcionam dessa forma. Vão ter promessas que você nem vai lembrar mais. Você nem lembrava mais disso. E a promessa vai se cumprir. Algumas vezes você não vai nem lembrar dessa promessa. Mas, como diz a palavra dele, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Então a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é tremenda, ela é linda. E aqui mais uma vez aí em Jeremias a gente vê a fidelidade e o comprometimento que Deus tem com a palavra dele. A palavra sempre produz resultados, sempre. Pode demorar aos nossos olhos, né? Como seres humanos aí que somos, como eu acabei de dizer, você quer tudo para agora, para ontem. Nós somos imediatistas, mas Deus sempre cumpre, sempre. Números 23:19. Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Mesmo quando parece silêncio, tá um silêncio ali, poxa, nada acontece, tudo parado. É aí que Deus está trabalhando. É aí que Ele está trabalhando, é aí que Ele está fazendo as coisas acontecerem. A engrenagem, uma conectada com a outra, e tudo acontecendo. Então a gente tem até um louvor que fala que Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Quando
nós pensamos que está tudo em silêncio, está tudo parado, é aí que Deus está trabalhando, é aí que Deus está agindo, é aí que Ele está fazendo as coisas acontecerem. E quando a gente menos espera, nós somos surpreendidos por Ele. E Ele é maravilhoso. A palavra de Deus, ela liberou algo sobre essa meditação aqui de Isaías 55. O que fala? O que a gente pode esclarecer e fazer um geral sobre essa palavra? Deus liberou sobre a sua vida hoje, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida ministerial, sobre a sua vida sentimental, sobre a sua vida em todos os aspectos profissionais, sobre a sua empresa, sobre o seu profissional, sobre a sua faculdade. Ele já falou que vai acontecer, ele já falou que existe, que é real. Basta você crer, basta você acreditar. O espiritual vai acontecer, só que depende de você. O material vai acontecer, só que se você estiver lá sentado, esperando, baterem na sua porta, pode acontecer? Pode. Mas você tem que fazer a sua parte. Fé, fazer existir. Nós temos que ter fé, porém nós temos que ter também a nossa atividade ali de ir atrás de Deus. Ele precisa ver que você está querendo também. Não basta Ele querer, não basta Ele prometer e você não querer aquilo. Às vezes Ele tem coisas gigantescas para a sua vida. A palavra ela foi liberada. Porém você não faz a sua parte, porém você não busca como você tem que buscar. Porém você não está disposto a pagar o preço. E hoje nada é fácil. Em momento algum Deus disse que seria moleza aqui na terra. E a gente está vendo aí tudo que a gente está passando, tudo que está acontecendo, guerra, e com tudo, graças a Deus estamos aí. Ninguém foi atingido aqui. Eu sempre falo que Deus ele ama muito o povo brasileiro, né? Por tudo que a gente tem passado aí, por tudo que a gente tem, por tudo que tem acontecido, né, no cenário geral aí, Deus sempre teve um cuidado especial com a gente. Isso são as promessas de Deus com o povo dele, com a gente. Então você já agradeceu hoje por não ter caído aí nenhuma bomba na sua casa? Você já agradeceu por isso? Eu acho que não, porque a gente não está acostumado com isso aqui. Mas você agradeceu hoje pelo ar que você respira? Você agradeceu hoje por você ter saído da sua casa, por você estar aí agora na sua casa, às vezes sentado no sofá ou na mesa, jantando? Por mais simples que foi o seu almoço, a sua janta, o seu café da manhã, você agradeceu por tudo que Ele tem feito? Por todas as promessas que Ele já cumpriu na sua vida? Você já agradeceu por isso hoje? Você pode ter certeza que toda palavra proferida sobre a sua vida, desde que você esteja firmado nas promessas do Senhor, antenado e conectado a Deus, ela não vai voltar vazia. Ela vai se cumprir em nome de Jesus. Eu declaro isso na sua vida. As promessas do Senhor, elas irão se cumprir na sua vida. Só que agradeça mais e reclame menos. Faça a sua parte, busque a Deus, busque a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, que com certeza as coisas grandes vão acontecer. Deus, Ele não é um Deus de migalhas. Na maioria das vezes o culpado somos nós mesmos, né? Então, tem uma letra que diz: é fácil demais viver em paz. A gente é quem complica tudo. Nós complicamos. Às vezes o caminho, ele está totalmente livre assim, ó. Aí vem aquele negócio na cabeça, você fala: não, eu quero fazer atalho, eu vou subir aqui, voltar aqui, não sei o que, porque vai mais rápido. Poxa, está tudo livre aqui. É aqui. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus, busque, confia nele, entrega tudo nas mãos dele, porque a palavra dele já foi lançada. A palavra de Deus já foi lançada e ela não volta vazia de jeito nenhum.
Então você precisa confiar, acreditar nele, entregar tudo nas mãos dele. E sempre com o manual da vida, que é a nossa palavra de Deus. A Bíblia destaca que Deus nunca decepciona quem está firmado na sua palavra, pois a palavra dele é um alicerce, firme em meio às tempestades. Fidelidade absoluta, Deus cumpre todas as suas palavras, pois ele é fiel e não falha. Tempo perfeito, o que parece atraso é o momento oportuno de Deus. Acessíveis pela fé, é necessário identificar, crer, orar e declarar as promessas para que se concretizem. Abrangência inclui perdão, paz, salvação, provisão, amor e alegria. Inabaláveis, nem o céu, nem a terra passam sem que suas promessas se cumpram. Nem o céu, nem a terra passam sem que as suas promessas se cumpram. Glória a Deus. Então, a gente volta lá novamente. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Tem um louvor do Davi Sarcer que diz assim, né? Deus de aliança, Deus de... Eu não vou cantar porque eu não canto muito bem. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar. Tudo. Tudo pode mudar. Mas a palavra dele vai se cumprir. Então ele é um Deus de aliança, ele é um Deus de promessa, ele cumpre tudo que ele fala, o que ele escreveu aqui vai acontecer, o que ele prometeu para você vai se cumprir. A palavra dele não volta vazia. Né? Nós falamos até aqui muito aí sobre a palavra de Deus, né? Que é o tema principal aqui do nosso culto de hoje, né? Agora eu queria falar também sobre a sua palavra, sobre a minha palavra. Deus, ele não falha. Deus, ele não volta atrás no que ele prometeu. Nós aprendemos que a Bíblia é o nosso manual de vida. Agora eu vou perguntar para você, indo além aí do tema que nós temos aqui, mas não fugindo dele. Como está a sua palavra? Como está a minha palavra? O que você tem dito? Como estão as nossas promessas? O que você tem prometido aí para o seu filho, para o seu irmão, para o seu tio, para a sua esposa? O que você tem prometido? Você tem cumprido? Como que está as coisas que saem da sua boca? Poxa, ó, eu vou fazer isso, isso e isso. Fechado? Ó, combinado, Claudião? Fechou. Então é isso, isso, isso. A partir de hoje, é assim, assim, assim. Combinado? Fechou. Você tem cumprido o que você tem falado? As coisas que têm saído da sua boca, elas são reais? Estão acontecendo? Deus tem se agradado das coisas que têm saído da sua boca? Nós, como cristãos, nós temos que ser exemplos, nós temos que fazer o possível e o impossível para cumprir tudo aquilo que nós prometemos. Deus, a gente sabe que a palavra dele, ela é eficaz. A palavra do Senhor, ela é justa. A palavra do Senhor, ela se cumpre. E a sua palavra? Como tem sido a sua palavra? O que você tem dito? Tem dado... Você tá funcionando ali ainda o fio do bigode? Mesmo, você não fez um contrato, você não fez um papel, mas você deu a sua palavra. A sua palavra, ela tem garantia, ela tem fundamento, você tem cumprido tudo aquilo que tem saído da sua boca?
Nós temos que estar aí alinhados a Deus. Nós temos que estar seguindo o manual, que é a palavra do Senhor. Então é muito fácil a gente chegar aqui a Deus. O que Deus fala, Ele cumpre. A palavra dele não volta vazia. A palavra dele, ela é direta. Nós sabemos que na palavra dele a gente pode confiar. E na sua? E na minha? Nós podemos confiar? Nós temos que ter conscientização que nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nós temos que andar segundo a vontade dele. Nós somos luz no mundo. Então, onde a gente colocar a planta dos nossos pés, onde a gente estiver, a gente tem que ser exemplo. Então, honre com a sua palavra, o que você tem falado aí em tudo, dentro de casa, nos negócios, na família. Pegou R$20 com o tio, com o pai, pegou emprestado, pague. Ah, mas a situação está difícil, pode ser que sim. Mas o que sai da nossa boca, nós temos que cumprir. Nós temos essa obrigação. Porque nem que você falou que vai fazer amanhã, não deu amanhã, aprenda a conversar. Ô, Claudião, poxa, complicou aí, amanhã não vai, mas acho que depois de amanhã tá tudo certo, beleza? Chegou. Hoje as pessoas, muitas das vezes, elas não estão mais nem aí com o que dizem. Elas fazem as coisas no impulso, sem pensar, não pensam nas consequências, que muitas das vezes não são consequências para si próprios. Dependendo das situações, tem situações que são consequências diversas. Então, o que você tem feito, o que você tem falado, o que tem saído da sua boca, pense nisso. Tente ser parecido com Cristo. Tente ser o mais próximo parecido com Ele, para que as suas palavras elas sejam reais, que elas sejam verdadeiras, que da sua boca venha sair palavra de vida, palavra de salvação, palavra de libertação, palavra de ânimo, palavra de consolo, que da sua boca venham sair palavras de vida, palavras de cura. E nós temos esse poder. Nós podemos profetizar, é o que o Rodrigo disse aqui no começo. O que você tem profetizado, o que tem saído da sua boca? O que você tem falado para o seu filho? O que você tem falado dentro de casa? O que você tem falado no seu trabalho? O que você tem profetizado na vida das pessoas? Nós podemos. Nós estamos aí, então, que o mundo veja em você a diferença de tudo aquilo que não tem lá fora, que eles olhem e falam, poxa, realmente eu acho que esse negócio de ser cristão, esse negócio de Deus, esse negócio de Jesus, esse negócio de Bíblia tem um diferencial. E hoje perdeu-se muito essa questão. O pessoal olha o cristão e olha o que não é cristão. Às vezes ele não vê tanta diferença, às vezes ele não vê nenhuma diferença. E às vezes ele olha e fala, poxa, mas espera aí, aquele cara ali não é crente, não faz nada. A palavra dele, pelo menos, é honrosa. O que ele fala, ele cumpre. Aquele ali, meu Deus do céu, o cara... O que você tem feito? Como anda a sua palavra? Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso. Busque a Deus, ore a Deus. Aí nessa hora, entra a parte do bom senso. Foi o que eu falei com o Cláudio. Você falou uma coisa, você deu a sua palavra, não deu certo? Vai lá, justifica, conversa, explica. Né? Então, é uma palavra muito, muito, muito profunda essa de Isaías 55:11. É uma palavra que abrange muitas, muitas, muitas coisas. Né? A gente poderia ficar aqui conversando, ministrando e falando sobre essa palavra horas e horas, né? E eu marquei aqui mais uma letra de um louvor, que é um louvor que eu tocava com as irmãs do Círculo de Oração. Esse louvor é de 1980. Eu não sou de 1980, eu sou de 86, tá? Então,
É um louvor bem antigo, eu sou um pouco mais jovem aí, né? Então presta atenção nessa letra desse louvor, que maravilhosa. Se você, meu irmão, há muito tempo chorando está, permaneça orando, não saia jamais do seu lugar. Faça como Jacó, persevere até quando o Senhor atender. Pode ser ainda hoje que a sua oração Deus vai responder. Aí aqui a gente vem para a parte X aqui da nossa administração. As promessas de Deus são fiéis e não falham jamais. As promessas de Deus são fiéis e elas não voltam atrás. Foi assim com Moisés, Abraão, Isaque e Jacó. Passam-se os céus e a terra, porém as suas promessas, elas não hão de passar. Se você tem promessa, no tempo oportuno, o Senhor cumprirá. E assim eu finalizo aqui a ministração de hoje. E o que eu tenho para falar para você é que vale a pena servir a Deus, vale a pena estar na presença de Deus, vale a pena viver as promessas de Deus. Eu tenho vivido coisas que eu olho assim, eu falo, meu Deus do céu. E eu sou uma pessoa que eu evito ao máximo, eu faço de tudo para não reclamar. Porque eu vejo o quão falho nós somos, o quão falho eu sou, e Ele sempre tem dado graça, Ele sempre tem dado misericórdia, Ele sempre tem dado estratégias, e Ele sempre cumpre, e Ele sempre faz muito mais do que aquilo que eu peço, muito mais do que aquilo que a gente ora, e eu vou te falar, eu viajo, é o que eu falo para a Estela, eu falo, meu, você vai sonhar, você vai pedir, você vai falar com Deus, vamos com tudo. Se vir metade já tá bom. Se vir 10% tá bom também. Se vir 1% tá bom. Se não vier nada do que nós pedimos tá bom também. Porque eu sei que as promessas dele, eu sei que a palavra dele, ela não vai voltar vazia. E tudo que ele tem preparado e separado para nós é muito maior do que aquilo que a gente pediu, é muito maior do que aquilo que a gente sonhou, é muito maior do que tudo aquilo que a gente tem projetado. Porque Deus, como eu disse aqui, Deus não é um Deus de migalha. Deus, Ele não está aqui para te dar migalha nenhuma. Ele está aqui para te fazer o melhor, porque Ele separou para nós o melhor maná dessa terra. Então eu tenho certeza que as promessas dele, a palavra dele, ela vai cumprir, ela vai acontecer. E aí eu estava esse dia num lugar e aí eu estava olhando assim, pensando e conversando com Deus. Eu falo muito com Deus, tipo no carro, no banheiro, e são momentos que eu paro para pensar e eu olho e falo, meu Deus, é verdade isso? É isso mesmo? E muitas das vezes é o que o Rodrigo falou, tem pessoas aí multimilionárias, a gente está falando você está falando de dinheiro? Sim, também, porque o dinheiro hoje, ele nos ajuda com bastante coisas, ajuda você a ajudar pessoas, ajuda você fazer coisas por pessoas, e eu ouvi um negócio que quando você tem alguma coisa e você não ajuda o próximo, está tudo errado. Então, o que Deus tem feito na nossa vida, meu sogro, que é o bispo Antônio, pegou a gente no final do culto domingo, estava conversando, tal, e ele me lembrou de uma coisa que eu nem lembrava mais, ele falou assim, você largou tudo que você fazia lá fora, num outro segmento, que era um segmento muito bom, porque você não tinha quarta-feira, você não tinha sexta, você não tinha domingo, você não tinha sábado, e você não conseguia vir nem um dia para a igreja. E aí eu parei para pensar e falei,
Rapaz, é verdade, eu fiquei com aquilo assim, eu nem lembrava mais disso. Assim, eu ganhava muito mais. E eu não fazia 10%, sei lá, não, 10% não fazia 30% do que eu faço hoje. E eu tenho hoje um tempo de estar com os jovens, com os adolescentes, de atender quem me liga a qualquer hora. Se eu precisar sair do meu serviço e ir conversar com um jovem, com um adolescente, que é o que a gente, pela misericórdia de Deus, tem feito, a gente faz. Então, não é o dinheiro, é o tempo, é a preciosidade do tempo que Deus tem separado para você usá-lo de maneira correta. Isso são as promessas dele. E a gente sabe que ela não volta vazia. As promessas dele são maravilhosas. Então, o que eu quero dizer aqui para finalizar: creia, acredite, coloque ele na frente de tudo. Vai conversar com ele? Se abre. Só que não vem com essas conversas de querer colocar Deus na parede, que não dá. Você colocar o seu filho ali na parede para ter uma conversa séria com ele, Deus é Deus. Não existe, se vou colocar Deus na parede, isso não existe. Conversa com ele com todo o respeito do mundo, com todo o amor do mundo, com todo o carinho do mundo. Fala para ele que ele é lindo. Que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Em tudo, em tudo, em tudo. Seja carinhoso com Deus. Porque com certeza, tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele falou para você vai acontecer, vai se cumprir. Em todas as áreas. Amém? Muito obrigado por essa oportunidade, por abrir essa casa aí mais uma vez para estarmos aqui falando um pouco aí da palavra de Deus, que tenha sido uma palavra de bênçãos aí para quem ouviu, e agradecer mais uma vez aí vocês pelo convite e pela confiança. Deus abençoe a vida de todos. Amém? Glória a Deus. Diácono Cláudio. Pastor Estevão, eu ficaria horas aqui escutando a sua boca falando a palavra, da forma que você se expressou, da forma tranquila, de uma forma gostosa. Eu ficaria mais várias horas, Estevão. Nunca te vi você pregando, falando da palavra de Deus dessa forma, dessa maneira. Fiquei surpreso e fiquei muito feliz também. Amém. Porque não queria que acabasse, que terminasse, entendeu? Fiquei muito, muito, muito feliz pelo momento que você nos proporcionou. Amém. E fiquei mais feliz ainda, você sabe por quê? Porque o Facebook deu pau. Mas a palavra que você pregou é que a palavra dele não volta vazia. Amém. O objetivo dele, eu tenho certeza do que eu vou te falar, não estava em quem estava no Facebook. Amém. Então a palavra dele vai se cumprir. Amém. Em nome de Jesus. É o que você pregou, é o tema da palavra que você mandou. Amém. Você viu a luta do presbítero Sim, ali, sim, tentar sim, voltar. sim. Quase que ele vai até a Mega lá, Mega não, como chama lá? A empresa do... A Meta. Quase que ele vai até lá para voltar, mas eu estava aqui escutando você e feliz porque o tempo estava indo e eu falei, meu, que palavra, que gostoso, de que maneira. Ninguém explica a Deus, né? Então a Ninguém gente... explica. Eu vi que não estava... Mas assim, a gente não está aqui para multidões, para nada disso. A gente está aqui. Se uma pessoa foi transformada, se uma pessoa ouviu, se chegou para uma pessoa, se chegou para 1.000 pessoas, se chegou para 1 milhão de pessoas, isso para mim não importa. Mas o que importa é que aquela pessoa foi atingida ali pela palavra do Senhor, né? Que é o foco aqui. Amém. Vamos embora. E você foi usado para isso. Amém. Parabéns. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço pelo momento tão gostoso que você nos proporcionou, sendo usado por Deus. Amém. Amém? Presbítero. Glória a Deus. Eu vou chegar aqui, ó. Vem pra cá, filho. Porque esse conteúdo
eu deixei gravando, então a gente vai exibir para vocês. Eu vou conversar com o Estevão aí, uma forma da gente colocar na mídia da igreja, no YouTube, não sei, mas tudo que foi dito ficou gravado. Tivemos um problema aqui com o Facebook, temos muitas pessoas ouvindo pela rádio. Você que está aí pelo 87.5 FM da Rádio Everest, ouviu essa palavra poderosa da parte de Deus que o pastor Estevão trouxe aqui para nós hoje. Eu fico triste, né, por conta do Facebook. Tentei de todas as maneiras fazê-lo voltar. Estava até feliz que é um computador novo, maior, né, tava todo bonitão, mas infelizmente ele não funcionou. Desligou e não ligou mais. Porém, todo esse conteúdo eu gravei, tanto que tem muita gente me mandando mensagem no celular. Eu só estou vendo ali subindo até ligação da minha esposa, tudo, enfim. A parte preciosa que foi a ministração da palavra ficou toda gravada, e a gente vai dar um jeito de compartilhar esse conteúdo. E eu fico muito feliz, lisonjeado por ter tido essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Como muito bem disse o nosso pastor Estevão, se for para uma pessoa, para 10, para 100, para 1000, para 1 milhão, não importa. Já fizemos programa aqui sem luz, eu e o Bispo Toninho, ele vai se lembrar. Nós deu um pipoco que apagou tudo. A gente ligou a lanterna do celular aqui e ficamos 2 horas aqui ministrando a palavra, e saímos daqui felizes, porque o nosso objetivo foi alcançado, foi ministrar a palavra, né? Obviamente que a gente vem aqui para transmitir para o máximo de pessoas possíveis, né? Através da tecnologia que tem aqui, da rádio. Muitas pessoas estão ouvindo pela rádio, pelo Face, enfim. Mas eu quero agradecer a você, pastor Estevão, pela gentileza mais uma vez, por estar aqui, participando do reino, trazendo para nós uma palavra revelada, né? Assim como o Cláudio disse muito bem também, né? Cada vez que vem a palavra do Senhor, a gente se surpreende, porque a palavra é a mesma, mas a forma que ela é ministrada, a compreensão, a visão é diferente, e ela alcança, ela atinge o objetivo da mesma maneira. Isso que é impressionante, né? Nós estamos na 7ª semana das 11 semanas de ministrações aí que nós vamos ter. 11 pregadores, 11 semanas, 11 milagres. E eu creio que essa semana nós fomos assim profundamente alimentados por essa palavra, por essa presença, por esse servo do Senhor, alguém tão jovem que está na obra já há tanto tempo, fazendo com tanto amor, com tanto carinho, e deixou um spoiler aqui, né? Uma vida que vale a pena ser vivida, porque se fosse se orientar pelo ganho ou pela atividade que tinha antes, né? Talvez estaria muito rico, porém só de dinheiro, né? Hoje é rico da presença, é rico da família, é rico de momentos, né? Eu vi algo, eu até comentei com o Cláudio há um tempo atrás, né? Eu acho que foi no Facebook, eu não sei onde eu vi. Se você leva seu filho na escola, se você tem a oportunidade de vir almoçar em casa, se você já é bem sucedido. Sim. Eu também conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas não tem paz. Não tem momentos como esse, não tem um minuto sequer que não esteja pensando na empresa, nos contratos, nos fornecedores, nos clientes, né? Está envolvido por aquele sistema, né? Até me lembra a parábola do jovem rico, né? Foi exatamente isso, ministrado pelo pastor aqui ao final da ministração, dizendo, né, desse tempo de qualidade, de hoje ter a vida transformada por Cristo, né? E olha que interessante, uma vida que era extremamente bem sucedida financeiramente, porém era uma vida pausada. Sim. Na questão familiar, nesse âmbito, né? E Deus deu a verdadeira prosperidade, a prosperidade de poder usufruir do tempo com a família. E esse jovem foi orientado pelo próprio Jesus, o que ele deveria fazer. Eu até brinco, às vezes eu falo para o Cláudio, às vezes quando eu me lembro dessa passagem, eu falo, Jesus deu a receita do bolo para ele. Porque ele falou, o que eu preciso fazer? Jesus citou, né, os mandamentos. Honra pai e mãe, né? Não mata, não rouba. Jesus, isso tudo eu faço. E Jesus concordou com ele. Olha que coisa tremenda. Não foi que Jesus falou, não, você não faz não. Você disse que faz, mas você faz. Não, Jesus falou, realmente, você faz. Só te falta uma coisa. Ou seja, ele deu a receita do bolo para ele.
vai, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e depois vem e me segue. Ou seja, desenhou. Mas, pelo fato dele ser alguém muito bem sucedido financeiramente, nos leva a crer que ele tinha muitas propriedades, muitas empresas, enfim. O que ele tinha não se sabe, sabe-se que ele tinha muito. Ele entristeceu. Descaiu o seu semblante, ele não falou mais nada, ele simplesmente virou as costas e foi embora. Ou seja, ele fez uma escolha. Ele escolheu a sua riqueza financeira e não a sua prosperidade com Jesus no céu. Ou seja, foi-lhe oferecido o reino do céu. E ele conscientemente negou. Por isso que muitas vezes a gente vai ver nessa palavra, né, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus, porque é muito difícil, eu creio, para essas pessoas se desprender disso. Então é muito poderoso estar aqui nessa noite e ouvir que Jesus faz esses milagres ainda hoje. Assim como ele também dá prosperidade, ele tira pessoas da pobreza extrema e leva para uma vida boa e regalada, ele também pode pegar a prosperidade da pessoa e transformar na verdadeira prosperidade, que foi o que aconteceu com o pastor, que desenhou aqui pra gente, né? Poxa, eu tinha poderia ter muito mais, e realmente poderia mesmo, mas foi feita uma escolha, e muitas vezes a escolha, no momento, não nos parece boa, porque Jesus conhece o nosso amanhã, o nosso depois de amanhã, o nosso daqui 6 meses, 6 anos, 60 anos, e a gente não conhece. Então, às vezes, a gente escolhe pelo que a gente está vendo aqui, ó, e não pelo que a gente deveria crer que Jesus pode fazer. E Ele pode fazer todas as coisas. Ele deu uma família maravilhosa, Ele deu um casal de filhos lindos, deu uma esposa, deu sogro, sogra, pastores. Ele restabeleceu uma aliança sua que você havia perdido com Deus, porque você disse que nasceu na igreja, mas um período afastou-se, né? Foi seduzido pelo aquele brilho do mundo, como muitas pessoas, né? Mas Deus é muito maravilhoso. Esse testemunho é para a glória de Deus, para você ouvinte, para você que vai ver esse conteúdo que vai ficar gravado e nós vamos exibir aí de alguma forma no Facebook, no Instagram, no canal da rádio, não sei, vai ser exibido, pode ter certeza. Nós tivemos um problema aqui, mas em nenhum momento o pastor deixou de pregar a palavra. Em nenhum momento ele deixou de pregar o testemunho dele. Eu tentei de algumas formas restabelecer o sinal, não consegui, mas enfim, tá aí, tá gravado. E você vai ter a oportunidade de ouvir essas palavras que eu ouvi, né? Que faz todo sentido para mim. Essa é a melhor escolha, estar com Jesus. É ter palavra verdadeiramente. Outra coisa pegou muito no meu coração, talvez o diácono Cláudio também. Porque o Senhor, Ele tem palavra, Ele é a palavra, Ele cumpre a palavra, Ele vela pela palavra. E nós? Aonde está a credibilidade nossa, do cristão, que deveria ter muito mais até do que as pessoas que estão no mundo? Porque, infelizmente, as pessoas que estão no mundo, a palavra do Senhor diz que o próprio Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Ou seja, não é que eles estão sendo perdoados pelo que eles estão fazendo, mas o Senhor não vai levar em consideração, eles são ignorantes. Agora, nós que conhecemos a verdade, nós que estamos em algum ministério, que exercemos algum ministério, deveríamos ter muito mais credibilidade. Eu me incluo nesse meio, porque eu sou cristão, eu não me envergonho de ser cristão, eu ando com a Bíblia embaixo do braço, eu vou para a igreja sempre que eu posso, 99% das vezes eu gosto de dissociar o melhor possível arrumado, eu gosto mesmo, porque eu me lembro muito bem de onde o Senhor me tirou. Diferente da sua condição, eu estava numa condição de miséria total, porque eu me levei a isso, e eu não tinha nenhuma roupa para vestir. Hoje eu tenho diversas, hoje eu posso escolher, e sempre que eu vou me trocar para ir para o culto, eu lembro disso. O Senhor me faz lembrar, eu procuro sempre colocar o melhor, para Ele, por Ele, através dEle. Então nós que devemos ter essa credibilidade, de falar para um filho e cumprir, de combinar com uma esposa e cumprir, de combinar com o irmão e cumprir, de pagar o que a gente deve. Ou então, foi outra coisa também que eu sempre falo, não é problema você não pagar, o problema é você não sequer dar uma justificativa, uma satisfação, porque problemas acontecem. Eu posso dever algo para você, pastor, diácono, chegar no dia eu não tenho como pagar, o que eu posso fazer? Eu posso fazer sim, eu posso ligar, eu posso falar, eu posso comunicar, eu posso dar uma satisfação, essa é a minha obrigação. E as pessoas muitas vezes perderam infelizmente, né? Perderam
essa conduta. Eu também sou do tempo do fio do bigode. Meu pai fazia negócio no fio do bigode. E isso deveria ser algo para nós a ser objetivado. Eu tenho que ser assim. Eu quero ser assim. Porque nós vivemos pela palavra. E se nós nos zelarmos pela nossa palavra, não faz sentido, né? Sim. Alguém que vive pela palavra não ter palavra. E coisas simples. Detalhes. Coisas que o mundo impregnou na gente muitas vezes e a gente carrega, sim, mesmo depois da conversão, mas precisa ser limpo, precisa mudar. Muito obrigado, de verdade, pastor. Eu fui encontrado por essa palavra, eu fui curado por essa palavra, eu fui tratado por essa palavra, porque a gente precisa ouvir a palavra todos os dias. Todos os dias precisa ser curado, todos os dias precisa ser tratado, todos os dias precisa ser mentorado, tem que ter alguém falando. Não é assim que a palavra diz? Que a fé vem por quê? E ouvir o quê? Se pregou o quê? A palavra. Foi pregada a palavra de Deus. Então, encontrou um coração fértil aqui que precisa de mudança, precisa de cura e de libertação e foi restaurado em nome de Jesus. E eu agradeço imensamente. Eu queria pedir mais uma vez aí para os nossos ouvintes, os nossos participantes, desculpa pelos problemas técnicos que nós tivemos, mas esse conteúdo ficou gravado, vai ser de alguma forma transmitido. Eu vou até conversar com o pastor aqui, com o pessoal da nossa mídia, com o Rafa, né, que me ajuda bastante também, como que a gente pode fazer. Mas enfim, é isso. E agora nós temos a oração final para fazer pelo Tiago, né? Eu não sei se é o Tiago filho. É o pai. É o pai, né? E se o Diácono Cláudio tiver algo para falar, para colaborar com a programação, e depois se quiser entregar aí para o pastor finalizar e orar. E não tem como jogar essa palavra de hoje, essa gravação, no grupo novo? Eu acredito que tem. No canal, você quer dizer, no né? No canal, exatamente. Eu acredito que tem. Até pelo YouTube da página da igreja. Tem, né? Nós vamos tentar, assim, Na verdade, a única coisa que não pegou ali na gravação que eu coloquei foi a palavra de abertura, que foi o Provérbios. Que eu ministrei um provérbio, né? Que tenho o costume sempre de abrir com salmo, acabei abrindo com um provérbio. E aí, dali pra frente ficou gravado e a gente vai dar um jeito de reproduzir. Quer falar algo, Diácono Cláudio? Sim, eu estive conversando com o bispo e falávamos a respeito das férias que ele teve este ano. E no fechamento da conversa, ele olhou para mim e falou assim: sabe o que é isso, Cláudio? O nome disso é colheita. Quem colhe, Estevão? Quem planta. Sim. Por que eu estou te falando isso? Porque vocês estavam juntos. Então você também plantou. E você estava colhendo. Sim. Então, não sei por que Deus me incomodou para falar isso para você. Ele falou para mim: Cláudio, isso é colheita. Aí deu aquele tapinha nas costas e vamos adorar o Senhor. E entramos juntos na igreja. E aquilo me marcou. Falei: é verdade, né? E ele planta mesmo, né? Ele planta e ele planta para valer. Então, seguindo a palavra do Rodrigo, tem essa oração para fazer pelo Tiago, que eu não sabia. Você sabia que estava acontecendo com ele? Não, fiquei sabendo. Ele já, se eu não me engano, já teve uma vez que ele teve uma infecção, teve até uma drenagem que ele fez e tudo mais. Só que eu não estava sabendo de hoje, não. Isso é em função do esporte dele ou é um problema dele? Não sei. Fiquei sabendo só da drenagem da outra vez, né? Agora não... Bom, Estevão, passo para você a palavra de novo, a sua oração e... Amém. Obrigado mais uma vez, querido. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos agradecer a Deus aí, entregar a vida do Tiago nas mãos do Senhor e com certeza Ele é o médico dos médicos, Ele é o melhor cirurgião que existe, Ele é o melhor anestesista, Ele é o remédio, né? Deus. Então vamos orar e entregar aí tudo nas mãos dEle, que com certeza o melhor Ele fará. Senhor, meu Deus e meu Pai, te damos graças, Senhor, por este momento que passamos aqui na Tua presença. Te agradecemos, meu Pai, por tudo. Muito obrigado, meu Pai, pela vida do Cláudio.
Obrigado pela vida desse diácono maravilhoso, pela vida do presbítero Rodrigo, Pai, que tem conduzido, meu Pai, esse canal com excelência, tem feito tudo com amor, com carinho, tem cedido aí o seu tempo para estar aqui, Pai, falando da Tua palavra, pregando o Teu Evangelho, meu Pai. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É o que eles estão fazendo aqui, meu Pai. Então eles estão aqui, Pai, dispostos a abrir a boca deles e falar da Tua palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida deles com toda a sorte de bênçãos, meu Pai. Dá sabedoria para eles, meu Pai. Que eles venham, meu Pai, viver o sobrenatural, meu Pai. Que eles venham, meu Pai, falar da Tua palavra a todos os cantos, meu Pai, desse país. Que a Tua palavra ela venha chegar. E nós sabemos, Pai, que a Tua palavra ela não volta vazia. Nós sabemos, Pai, que a Tua palavra ela é reta, ela é fiel, meu Pai. E tudo que sai da Tua boca vai se cumprir como nós temos dito aqui, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe a vida do Tiago. Senhor, entra com providência ali. Nós não sabemos o que de fato está acontecendo, mas o Senhor sabe, meu Pai. E o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor pode, meu Pai, curá-lo, Pai, neste momento, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, se for preciso de algum medicamento das mãos dos médicos, Pai, Senhor, entra com providência, dá sabedoria para quem está conduzindo, meu Pai, aquele tratamento, Pai, que venha dar tudo certo, meu Deus, que não venha ter nenhum problema, que não venha ter nenhuma sequela, em nome de Jesus, meu Pai. Sabemos, Pai, que é um filho amado Teu que está ali com a gente, nos ajudando, nos auxiliando com os jovens, com os adolescentes, e tem feito tudo com tanto amor, com tanto carinho. Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe a vida dele, meu Pai. Abençoa também, Pai, a nossa igreja, a comunidade bíblica Pedra Angular, todos os membros daquele local, todas as pessoas que frequentam aquele local, que ali continue sendo, Senhor, uma casa de bênçãos, uma casa de oração. Pai, que ali continue sendo pregado, Senhor, a Tua palavra e falado, Senhor, da Tua palavra, Senhor, que é o nosso manual de vida, Papai. Senhor, abençoa todos os pastores, os bispos, todos os presbíteros, diáconos, cooperadores, todos os membros daquela casa, Senhor. E abençoa também, Pai, o nosso bairro, abençoa esse local, abençoa essa rádio, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha se fazer presente na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, meu Pai. Amém. Amém. Glória a Deus, muito obrigado e até a semana que vem em nome de Jesus.